Receber vocês aqui na CVM. Boa tarde, Bruno. O prazer é todo nosso. Tudo bem, doutor? Bruno, tudo Boa bem, tarde. tudo jóia. Começo perguntando o que é exatamente o Alzheimer, para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, e como ele afeta exatamente o cérebro. Muito bem, quem que eu respondo essa? Fiquem à vontade. O Alzheimer, ele é uma doença do cérebro que ocorre quando há um acúmulo de algumas proteínas, na verdade duas proteínas ruins dentro do cérebro. Essas proteínas vão se acumulando ao longo dos anos de vida, acentuam-se na fase mais tardia da vida, e se elas atingem uma quantidade muito grande, elas começam a afetar o funcionamento do cérebro. Essa é a doença de Alzheimer, né? O que a gente queria enfatizar é que há uma diferença entre a demência decorrente da doença de Alzheimer, onde a demência são os sintomas que são desencadeados e causados por esse acúmulo dessa proteína. Isso é importante porque isso vai nos trazer a noção de que a doença de Alzheimer, na verdade, ela começa anos antes de manifestar os sintomas. E essa é uma noção que tem sido trazida mais agora no meio médico. Por quê? Porque é nesse momento nessa quantidade ainda pequena de proteínas, em que provavelmente nós vamos ter a oportunidade de agir e fazer um tratamento em cima disso, em cima dessa causa do Alzheimer. Quais são os primeiros sintomas, né, que de repente os familiares devem ficar alerta? Quais são os primeiros sinais que, tem alguma coisa aí? O que vocês podem falar para a gente a respeito disso? Inicialmente, então, como ele estava dizendo, né, o cérebro, ele é compartimentado em várias funções, sim, né? Sim. E é esse dano dessa proteína que causa no cérebro, qualquer dano que causa no cérebro, mas no Alzheimer, esse dano causado por esse acúmulo de proteína que vai danificar as células, ocorre inicialmente na área de memória, a memória recente. Será que eu paguei a conta ou não? Será que eu tomei meu remédio ou não? Será que eu saí para fazer as compras ou não? Será que na minha lista de necessidade do dia de compras tem laranja ou tem maçã? Que eu saí de casa, mas nesse caminho eu já não lembro da minha lista de compras. Então, é bem a memória recente. Que dia é hoje? Meu médico é hoje? Aí o cuidador responde, não, mãe, seu médico é quarta, é amanhã. Ah, tá bom. Ah, mas amanhã é quarta? Meu médico é hoje? Não, mãe, seu médico é amanhã. Amanhã é quarta, hoje é terça. Ah, não, tá bom. Mas, e afinal, meu médico é terça ou quarta? Então, é essa coisa... Tudo isso no mesmo diálogo, né? Na mesma hora. Na mesma hora, né? Porque quando a gente fala, muitos chegam no consultório, eu acho que eu estou esquecido, eu esqueci meu óculos e não sei onde que eu pus, ou eu estava indo para a geladeira e não lembro do que eu ia buscar. Quem nunca fez isso, então, né? assim, foi tomar banho, mas será que eu já lavei o cabelo ou não? Isso, ou vou lavar, né? Enfim, mas é uma alteração de memória recente, bem significativa, que atrapalha o dia a dia. Porque se eu esqueci meu óculos, já eu vou achar. Agora, se eu não lembro se hoje é terça e se eu tenho médico na quarta ou não, eu vou deixar de ir no médico. Se eu não sei se eu tomei meu remédio, ou eu vou tomar 2 vezes, ou eu não vou tomar. Se eu não sei a lista de compra, eu vou ter que voltar para conseguir fazer minha receita. Então, é uma memória no quadro mais inicial que atrapalha o dia a dia. E aí é que chama a atenção do familiar, né? Porque começa a ver que a casa tá estranha, que tem mais cebola sobrando e a receitinha que era muito gostosa não ficou bem feita, né? Que provavelmente eu que fazia as compras do remédio, tô vendo que ela não tá me pedindo mais os remédios que pedia antes, porque tá sobrando. E aí é que chama a atenção da família para
poder alertar, né? Começa a ficar mais óbvio que tem algum problema acontecendo. Aí acende o sinal de alerta, né? Aí acende o sinal de alerta. Doutor Vladimir, doutora Francisca, a genética tem a ver um pouco com o Alzheimer? Pode ser hereditário também, digamos assim? E até que ponto o estilo de vida que a pessoa leva durante toda a sua vida, né, na hora Sim. que chega numa certa idade, pode influenciar também na prevenção da doença? Felizmente, 1% dos casos de demência da doença de Alzheimer que são relacionados à hereditariedade, né? É muito raro. São aqueles que têm a doença antes dos 60 anos, que aí sim é confirmado, né, que eles têm alterações genéticas que acumulam mais essa proteína muito precocemente, mas felizmente é 1% dos casos. Agora, ter na família alguém com demência, isso aumenta o seu risco individual. Mas não quer dizer que eu vou ter também. E aí é que entram os fatores que a gente gosta muito de falar sobre essa questão da prevenção, já que essa prevenção, como o Vladimir estava comentando, deve se iniciar aos 30 anos, aos 20, no nascimento, porque se, por exemplo, o Brasil entende que escolaridade, boa audição, poluição do ambiente podem prevenir demência lá na frente, e que demência é uma doença caríssima para o mundo inteiro, né? Porque tira alguém do trabalho para cuidar desse demenciado, porque o medicamento é caro, o cuidado é caro. E né? causa um sofrimento na família Total. também, né? É um sofrimento grande, porque é cansativo, né? É estressante. É difícil porque o pai está vivo, mas não é aquele pai que eu conheci, né? É um pai que está totalmente diferente. Então, esses fatores de risco ali da infância, que seriam uma boa escolaridade, uma boa audição, uma boa visão, e aí ao longo da vida a gente vai falando de outros fatores, de proteção desse cérebro. Se eu tenho um cérebro que já está danificado por proteínas da doença, eu tenho que proteger o resto. Então, seria o exercício, uma boa alimentação, não fumar, não beber em excesso, cuidar da pressão, do diabetes, do colesterol, porque essas doenças podem danificar o cérebro. E aí a gente, muitas vezes, antecipa a doença em 10 anos, em anos, né? Então, se a gente pode retardar, empurrar esse processo lá para frente, lá para os 90 anos, que bom, né? Exatamente. Quanto mais a gente puder retardar esse processo, melhor, né, Melhor. doutor? Dando um número, né? Então, a gente sabe que o manejo dessas condições que a Francisca falou, né? Como a escolaridade, cuidados com a visão, a audição, poluição ambiental, eles respondem por cerca de 45% do seu risco de desenvolver Alzheimer. O maior risco de todos é envelhecimento, né? Então, assim, se existe uma maneira 100% eficaz de não ter o Alzheimer, a gente morrer com 50 anos, né? Então, assim, certamente a gente vai estar... Não é opção, né? Mas é uma opção, não me parece ser muito razoável. Não. Então, assim, dentro dessa questão da prevenção, a gente pode classificar a prevenção nessas diferentes faixas etárias, e a prevenção que ocorre a um nível individual, ou seja, aquelas coisas que a pessoa pode fazer por ela mesma, e que também existem fatores preventivos ambientais e sociopolíticos mesmo, né? Então, como os acidentes que levam ao traumatismo craniano, né, dos esportes, ou dos outros acidentes, a escolarização, né, dessas crianças, porque quanto mais escolaridade, mais bagagem, mais neurônios conectados você gera, e vai levar isso ao longo da vida. E então, mesmo que você tenha uma produção dessa proteína, ela vai demorar muito mais tempo para levar os sintomas, né? Você vai ter mais, a gente diz, de reserva cerebral. Então, todo esse processo, né, esses fatores que você consegue controlar ao longo da sua vida vão fazer com que
primeiro te proteger contra a doença de Alzheimer, ou se você tiver marcado para ter, que você vai jogar isso para frente. Postergado. Exatamente. 3h51 aqui na CBN. É claro que a demência, né, ela é um dos sintomas, mas como que é feito o diagnóstico preciso? Como vocês médicos fazem esse diagnóstico? Vamos lá. O diagnóstico é clínico. Clínico. Né? Uhum. A gente tem alguns testes que a gente vai testar a memória. Já que a doença é de funções do cérebro, a gente vai fazer testes dessas funções. Infelizmente, até hoje, né, até muito recentemente, essa é a única maneira que a gente tem para fazer o diagnóstico da demência, testando as funções do cérebro. Uhum. Né? Como a gente testa o açúcar no sangue do diabetes, na demência a gente testa, porém só com testes clínicos, as funções do cérebro. Tem algumas outras alternativas que até então, né, existiam, que são, além de muito caras, que seria o teste de tentar quantificar no cérebro a quantidade de proteína que essa pessoa tem, Uhum. que seria, né, se for uma quantidade grande, sim, poderia ser um quadro que está causando uma demência, mas além de usar material radioativo, é caríssimo. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, Não, acho que não tem. eu acho que nem Não tem essa máquina que faz isso, então ficou fora de cogitação. Uhum. Em seguida veio a tentativa de dosar essas proteínas no líquido, fazendo uma punção do líquor, que é aquela punção como se fosse o teste de meningite na espinha, vamos dizer assim, que além de ser invasivo, também teve dificuldade aqui, por exemplo, em Joinville, a gente não tem como fazer esse teste porque não tem laboratório que faça. Você tem que mandar o líquor para outro análise muito rapidamente. Com menos de 2 horas ele tem que estar sendo analisado. Inviável, então. Então a gente não tem essa logística, né? Além do que seria inviável você, toda suspeita de Alzheimer, levar você para o hospital, fazer uma funcionar função, seria uma coisa sem cabimento. E recentemente, então, nesse congresso, nessa reunião dos maiores cientistas do assunto, né, que foi agora em julho, foi falado, né, e existem evidências de que a gente pode, no futuro bem próximo, já existe a possibilidade da gente dosar essas proteínas no sangue. Uhum. E aí, dependendo da quantidade, a gente tem o diagnóstico de demência naqueles pacientes que têm queixa, que têm sintomas e que os testes clínicos estão alterados. Então, o bom seria que a gente pudesse fazer isso em pessoas que nem têm queixas, para poder, de fato, ter alguma coisa que pudesse ajudar. Mas ainda não temos avanços no tratamento. Então, o que adianta, né, muitas vezes a gente fazer esses testes de sangue de uma forma indiscriminada se, por enquanto, o que a gente tem que fazer é cuidar da saúde, né? Então, tomara, né, que esses exames facilitem o diagnóstico, porque hoje o maior problema da demência é que as pessoas não reconhecem logo no início. Uhum. Chega no consultório pessoas que na hora que entra na hora que você vai, primeira você já fala, meu Deus, como que ninguém percebeu, né? Você já tem mais ou menos o diagnóstico Total, por ali, né? Exato. Nesse primeiro bate-papo. Isso facilitaria um diagnóstico mais precoce, para até que aquela pessoa possa decidir algumas coisas ainda da vida dela, né? Agora são 3h55 aqui na CBN, a gente agradece demais a participação de vocês. Estamos com o tempo reduzido por conta dos breaks políticos, né? Os nossos breaks estão tão Mas olha, maiores qualquer quanto dúvida, normal. né? Pode, né, Bruno, mandar ali no WhatsApp, que a gente Sim. responde ao longo da semana. No Instagram também, né? Também, no Instituto Instagram. Reage Geriatria, né? Pode Isso. mandar a pergunta ali. Esse mês é o mês Lilás, que a gente fala de demência Sim. o tempo todo, então estamos à disposição. Obrigado, doutora Francisca Obrigada. Scoralic. Obrigado, doutor Vladimir Kumer. Obrigado a Vitória Vick, a social media do Instituto Reage, também presente aqui na CBN. 3h56, intervalo e já